Você tem que fazer parte, seguir as regras, cumprir os tratados e convenções que esses grupos criam. O Brasil, então, ele é signatário, ou seja, ele é membro. Ele se comprometeu a cumprir tratados e convenções internacionais de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, contra crimes à humanidade. Ou seja, se o Brasil deixa de cumprir essas regras internacionais, esses tratados que ele se comprometeu a cumprir... Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Trump obtém vitória histórica na Suprema Corte dos Estados Unidos. É isso mesmo. A Suprema Corte dos Estados Unidos impôs nesta sexta-feira uma derrota histórica ao ativismo judicial contra Donald Trump, ao decidir por 6 votos a 3 que juízes federais não podem mais emitir indiscriminadamente liminares com efeito nacional. A decisão representa uma mudança estrutural na atuação do judiciário americano e reforça a autoridade do executivo na condução de políticas nacionais, especialmente em temas como imigração. O caso analisado na corte envolvia uma ordem executiva do presidente Donald Trump que restringia a cidadania por nascimento a filhos de imigrantes em situação irregular ou com vistos temporários. Tribunais distritais haviam bloqueado a medida com liminares válidas para todo o país. A decisão da Suprema Corte desautoriza esse tipo de bloqueio nacional e determina que decisões judiciais só terão efeito sobre as partes envolvidas, salvo se forem convertidas em ações coletivas. Na prática, o governo Trump poderá implementar sua política migratória nos estados que não moveram ações contra a medida. A nova jurisprudência limita a interferência dos tribunais nas decisões do executivo, desarmando uma das principais estratégias utilizadas por opositores de Trump durante o seu governo: o uso de decisões liminares de juízes federais para paralisar políticas federais. Agora isso acabou. Bom, enquanto isso, Alexandre de Moraes prende mais um. É isso mesmo. A Polícia Civil de Comodoro prendeu nesta sexta-feira Alan Diego dos Santos Rodrigues, um dos envolvidos na tentativa frustrada de atentado à bomba no aeroporto de Brasília, ocorrida na véspera do Natal de 2022. A nova ordem de prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após parte do inquérito ter sido enviada à corte. Alan, que estava em liberdade desde julho de 2024 por decisão da Justiça do Distrito Federal, foi localizado em sua residência e detido sem oferecer resistência. Além dele, também foram alvos de ordem de prisão George Washington de Oliveira Souza, que passará do regime semiaberto ao fechado, e o jornalista Wellington Macedo de Souza, que permanece preso na Papuda desde que foi capturado no Paraguai. Segundo as investigações, a tentativa de atentado foi concebida no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. George Washington, apontado como mentor do plano, teria adquirido emulsões explosivas no Pará e, após montar o artefato, entregou a Alan Diego, responsável por colocá-lo em um caminhão-tanque que dirigia ao aeroporto. A bomba, com potencial destrutivo equivalente a um dinamite, não chegou a ser acionada por falha técnica. Agora, o assunto é censura, perigo, porque o Supremo Tribunal Federal alterou o entendimento sobre a responsabilidade no Marco Civil das plataformas digitais. As redes sociais podem ser responsabilizadas por conteúdo de usuários sem decisão judicial prévia. O curioso parênteses que essa regra é para o Brasil, só que as redes sociais lá nos Estados Unidos não podem obedecer a essa regra. É bom ficar isso bem claro. A Meta já afirmou que a nova interpretação gera incertezas legais e compromete o ambiente digital. Google também expressou preocupação com a ampliação desses casos de remoção mediante notificação. A decisão considerou o artigo 19 do Marco Civil parcialmente. Senador Eduardo Girão, essa daí é uma notícia que deixou o Brasil também bastante abalado. A gente corre o risco de ter, ano que vem, eleições
em que você pode ter aí um partido político que vai ter o seu comitê de fiscais e vai dizer: tira esse conteúdo, tira esse conteúdo, tira esse conteúdo, e você vai ter a censura eleitoral a pleno vapor. Isso só para eleição, mas vai valer para qualquer conteúdo em rede social, né? Um absurdo completo. Decisão pouquíssimo inteligente. E adivinha para quem que vai sobrar isso, né? Adivinha para quem que vai sobrar? Para os conservadores, para quem é de direita. Porque eles estão apenas institucionalizando aquilo que eles já vinham fazendo por debaixo dos panos. Lembra do arquivo do Twitter Files, né? Das determinações dos tribunais secretos pedindo para censurar, para a rede, para a plataforma, censurar coisas que eles não gostavam. Olha, para mim é muito claro que tudo isso é para se blindar. Eles não aceitam críticas. Eles se acham deuses, né? E têm certeza disso. Então não pode criticar. E é muito cômodo isso para o colega, para o conterrâneo da Silvia aí, que é o presidente Davi Alcolumbre, para o Hugo Mota. Você já percebeu como isso é cômodo para eles, que também não gostam de críticas, que fazem manobras, como aconteceu essa semana, do aumento de deputado que eles fizeram via remoto, com o gato pingado mesmo de senadores lá. Só 5 senadores falaram sobre o tema e não foi nem na tribuna, né? Então, assim, para excluir o debate, para eles terem a narrativa deles, eu acho que um sinal muito claro do que está acontecendo com o Brasil, e eu concordo com a Fabi, que tudo isso tem um propósito de unir as pessoas de bem, vai dar certo, mas a gente está passando. Essa semana é muito emblemática, né? Essa semana é muito emblemática. Nós temos um final de semana emblemático também, porque temos que ir para a rua. Já estou aqui em São Paulo, né? Já estou aqui de prontidão. Nós temos o dever de irmos para a Paulista, né? Mas eu digo para você que essa censura que aconteceu, essa institucionalização, 10 anos depois, Serrão, Dácio, 10 anos depois, olha que casuísmo, o Congresso fez 10 anos atrás, eles vêm agora. É porque... E olha, foi anunciado, tá? Isso foi anunciado. O Flávio Dino disse, há um ano e pouco atrás, 2 anos atrás, o seguinte, ó, se o Congresso não legislar sobre isso, não resolver essa parada, do jeito que eles querem, claro. Se não resolver, ou o governo Lula vai resolver, ou o Supremo Tribunal vai resolver. O que é que nós temos hoje no Brasil? Um alinhamento político-ideológico, um regime de Lula com o STF. Então eles resolveram como eles anunciaram que iam resolver. E o Dino, que era ministro da Justiça, quando deu essa coletiva, ele era ministro da Justiça, está lá no Supremo, votando sobre isso, né? Então, assim, a Silvia sabe, a deputada sabe, uma das prerrogativas do Congresso Nacional, quando acha que a legislação está boa, e no caso ela está permitindo a liberdade de expressão num país que deveria ser livre, é não legislar, é não mexer, né? Então essa foi a opção do Congresso Nacional. Então, nós já estamos conversando com deputados, com senadores, para entrarmos com medidas, inclusive uma PEC, para trazer de volta, né? Vamos criar um impasse. Como vai ser criado? Eu tenho certeza, deputada Silvia, o que a senhora puder cobrar também do Hugo Mota, eu sei que não é fácil, mas para ele colocar na pauta a PEC antidrogas, né, que o Supremo invadiu para liberar o porte de drogas, né, 2 anos atrás, e o Senado, por incrível que pareça, a gente pressionou muito ali o Rodrigo Pacheco, a sociedade também, e nós conseguimos aprovar uma PEC restabelecendo aquele que 3 vezes a gente já tinha dito no Congresso, no governo Lula em 2006 e no governo Bolsonaro em 2019, ou seja, tolerância zero às drogas. E o Senado aprovou essa PEC 45, que está lá na Câmara dos Deputados. Na hora que a Câmara dos Deputados deliberar sobre isso e vai aprovar, a maioria é contra a liberação, porque o objetivo deles é liberar a maconha, e já está liberada, né, por causa dessa decisão do Supremo.
eu acredito que na hora que a gente votar na Câmara vai criar um impasse institucional, porque a insegurança jurídica, que é o problema que está afugentando investidores, a FAB conhece bem isso, né? É justamente porque tem os ministros que tem, cada um tem a sua Constituição, né? Toma as decisões monocráticas e fica por isso mesmo. O Brasil vive essa celeuma, mas eu acho que nós vamos ter que criar esse impasse para realmente poder, de alguma forma, libertar o Brasil. E os poderes vão ter, e eu acho que é só impeachment, tá? Eu acho que é só impeachment que vai, de ministro do Supremo, fazer com que nós tenhamos de volta o reequilíbrio entre os poderes. Vai ser um impeachment que vai ser pedagógico para que cada um fique no seu quadrado, porque hoje é o caos que está tomando conta do nosso país. E o caos brasileiro está sendo observado lá de fora, porque o jornal britânico Financial Times, até o Financial Times, está repercutindo a decisão do Supremo, frisando que pode tensionar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. O governo norte-americano já vem acompanhando de perto a situação. O STF decidiu que plataformas podem ser responsabilizadas por posts dos usuários. Empresas como Facebook, TikTok e X devem remover conteúdo sem ordem judicial prévia, mas vamos lembrar um ponto importantíssimo. A legislação americana não permite que se faça isso com base na primeira emenda à Constituição americana, que vale muito. Então, vamos para um impasse internacional em relação à liberdade de expressão. E aí, essa é que eu quero saber o que vai valer, Fabiana Barroso, o que vai contar mais. A empresa americana, ela vai fechar com o seu país ou ela vai praticar a censura tupiniquim? O que você acha que vai acontecer, hein? Bom, a gente está, por enquanto, numa incógnita, porque o Supremo fez o favor de se fechar ali numa sala privê, escrever o texto e não publicar o acórdão. Então, não temos essa informação, não temos como isso vai funcionar na prática. Mas, como você já bem disse, Serrão, os Estados Unidos têm a primeira emenda muito bem determinada. Não vai violar sua própria noção de existência, que é muito mais além da lei em si, para agradar paisecos, como o Brasil. Porque o Brasil, infelizmente, a gente o ama, mas neste momento, nada além de um paiseco. Então, provavelmente, elas vão se adaptar por um período, vão continuar fazendo pressão, e vai acontecer o quê? Viva o capitalismo. Quem tem mais dinheiro, no caso, que são as Big Techs, elas vão dar um jeito de poder operar no Brasil, prejudicando meros mortais? Provavelmente. E quem são esses meros mortais? Não são os ministros do Supremo, não são as pessoas aí que são protegidas politicamente, não. São as pessoas que, de fato, já sofrem as barbaridades de rede social, porque tudo que é dito para mitigar e falar, olha, a gente precisa regulamentar, que no fundo é censurar, é sempre para dizer, olha, mas tem tal atrocidade acontecendo nas redes sociais. É verdade, tá cheio. E pior de tudo, muitas vezes você denuncia coisas que têm que ser criminosas, crimes de pedofilia, entre outros, e aquilo não cai. Interessante, como o sistema se blinda, se fecha, e no fundo só sobra para quem quer ainda permanecer um negocinho chamado liberdade de expressão. Palavras não matam, palavras não deveriam ser consideradas crime. No Brasil isso é um absurdo, esse resquício aí de ter crimes contra a honra. E tanto é forte nisso que até fizeram uma diferenciação dos crimes contra a honra. Então, vai ficar aqui também de sugestão para o Congresso Nacional, um dia, e que seja breve, para tirar esses crimes de categoria de crimes. Não pode ser crime. Como os maiores países civilizados, isso também não é crime. Assim como não existe discurso de ódio, e assim como a liberdade individual conta muito mais do que a planificação do discurso, que é isso que estão fazendo com a gente na força. Estão querendo que a gente se torne aquilo que não somos, comunistas, socialistas e admiradores do regime chinês. É muito importante as pessoas entenderem que o Brasil, ele é signatário de alguns tratados. O que significa isso? O Brasil, ele é membro de organismos internacionais. E para isso,
ele precisa seguir acordos, tratados e convenções que se comprometeu a cumprir. Então, no campo de vista econômico, é muito importante para uma nação integrar organismos internacionais, porque há acordos de cooperação de vários níveis, inclusive e principalmente econômicos. Só que para fazer parte dessas organizações, desses organismos, desses grupos internacionais, você tem que fazer parte, seguir as regras, cumprir os tratados e convenções que esses grupos criam. O Brasil, então, ele é signatário, ou seja, ele é membro, ele se comprometeu a cumprir tratados e convenções internacionais de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, contra crimes à humanidade. Se comprometeu a respeitar direitos humanos, direitos fundamentais, direitos individuais, liberdades como um todo, direito ao patrimônio, à propriedade privada. Tudo isso, além de ter previsão na nossa lei interna, existe também tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. Ou seja, se o Brasil deixa de cumprir essas regras internacionais, esses tratados que ele se comprometeu a cumprir, o Brasil então começa a se afastar desses outros países, começa a se afastar desses organismos internacionais, e então esses acordos de cooperação, essa via de mão dupla, deixa de existir. O Brasil, então, começa a tomar a seguinte decisão, Marco: se aproximar dos eixos da Ásia, China, eixo Rússia, que não fazem parte desses tratados do Ocidente. Então fica muito claro para nós que o Brasil está ciente, está descumprindo tratados e convenções internacionais. O Brasil tem ciência disso. Por isso passa a se aproximar de China, de Rússia, desses países que não fazem parte desses organismos internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. Por quê? Já se blindando de um futuro, procurando novas parcerias comerciais, porque ciente que está descumprindo regramentos internacionais e sanções virão. O que o Paulo Figueiredo está fazendo, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo? Eles estão denunciando que o Brasil está descumprindo tratados e convenções que se comprometeu a cumprir. Mas por que eles estão denunciando isso? Pelo mal do Brasil? Não, porque descumprindo, por exemplo, regramentos de direitos humanos, direitos básicos, o povo brasileiro está sendo sufocado. O povo brasileiro é que acaba sendo aprisionado, sendo pisoteado. Então, deve haver uma pressão externa contra o Brasil de, vocês se comprometeram a cumprir essas regras de direitos fundamentais, de direitos humanos. Se vocês não cumprirem essas regras, vocês irão se afastar do nosso eixo econômico. Vocês irão se afastar dos nossos acordos. Isso é prejudicial no âmbito de vista econômico, mas me parece que o Brasil já não está preocupado com isso. Porque cada vez se aproxima de nações que também não são comprometidas com direitos humanos, com direitos fundamentais, com a propriedade privada, como a China e a Rússia, por exemplo. Então está certíssimo em ter que denunciar mesmo, porque no final das contas, quem paga toda essa conta, pleonasmo, mas é necessário, é o povo.